Boa tarde, jovens. Aqui quem vos fala é o professor Carlos Wagner. E veja bem, embora nós já tenhamos feito muitos exercícios, já saibamos tudo sobre a derivada, né? Já sabemos de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela come, de que se alimenta, onde vive, onde ela tira as férias, né? Sabemos tudo sobre a derivada. Eu decidi fazer um outro vídeo, é o mesmo exercício, na verdade, é a mesma questão, porém com uma função diferente, claro, né? Para a gente variar um pouco a função diferente. Mas a questão é, seja a função f dada por esse polinômio, né, menos x ao cubo mais x ao quadrado mais 4x menos 4, definida de R em R. Aí ele quer aquelas coisas todas, né? Na verdade, a gente vai usar a derivada primeira e a derivada segunda. E os gráficos das funções são belas ferramentas para nós respondermos essas questões. Né? E como você faz o gráfico? Usando a teoria de derivadas. Né? Vamos lá, para você ver crescimento, decrescimento, concavidade, essas coisas todas. Para onde a função cresce mais, para onde ela cresce menos, etc. E tal. Vamos lá. Então a função é essa aqui. Né? Deixa eu pegar um outro papel. Vamos começar por aqui, pelo começo. Eu vou fazer várias etapas, porque eu quero fazer bem devagar, para todo mundo anotar direitinho, tá bom? E se tiver alguma dúvida, perguntar. A função é f de x igual a menos x ao cubo mais x ao quadrado mais 4x menos 4. Né? Então, uma ideia, a primeira ideia que eu tenho aqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer é de verificar os zeros dessa função. Né? Então, tem várias maneiras de você fazer. Quando você tem uma função quadrática, é só você resolver a equação do segundo grau, né? A função igual a zero, você descobre os zeros resolvendo a equação do segundo grau. Agora aqui, você tem uma função de grau 3, aí já é um pouquinho mais complicado. Né? Então você vai ter que arranjar um artifício, uma artimanha, para você encontrar as raízes. Aqui eu percebo aí vem a coisa da experiência, de fazer exercícios também. Né? Quando você faz exercício, você já sabe por onde ir. Essa é a verdade. E quando eu olho para essa função, eu vejo que 1 é uma raiz. Ó, porque aqui se eu substituir 1, vai dar 1 menos 1, 0. Isso aqui morre. Aí 4 menos 4, 0. Pronto. 1 vai ser um zero da função. Né? Então eu posso escrever que f de x é igual a x menos 1. Então já descobri um zero da função, que é o 1. Ele zera a função, então x menos 1 é um dos fatores desse polinômio. Né? Quando eu fatoro, ele vai ser um dos fatores. Né? E aqui vai dar o resultado da divisão. Né? Eu vou dividir f de x por isso e encontrar o quociente, tá bom? Então, na verdade, o que eu vou fazer é isso aqui, f de x dividido por x menos 1, tá bom? Então, você pode fazer a conta normal, mas eu vou usar aqui aquele dispositivo de Brillouin-Ruffin. Tá? Quem não aprendeu, é só ver na literatura aí, como eu digo, na rede, está cheio de vídeo falando sobre isso. Dividindo, então, esse polinômio aqui por este, pelo dispositivo prático, é só você colocar assim. Né? Vou tentar explicar. Você pode aprender até aqui logo. Né? Eu vou colocar os coeficientes. Menos 1, 1, 4 e menos 4. Menos 1, 1, 4 e o menos 4 eu vou dar um destaque porque nesse quadradinho aqui, nesse quadrinho, quem aparece é o resto da divisão, que deve ser zero, né? Porque como eu vou dividir, vai ser uma divisão exata, que 1 é uma raiz do polinômio, então a divisão é exata. Aqui tem que estar zero, né? Então vou colocar a raiz aqui. A raiz é 1. Não é menos 1, tá? É a raiz que eu coloco. Raiz é aquele que zera a função. 1 menos 1. Então a raiz é 1, tá bom? É colocar esse cara aqui com sinal trocado, em outras palavras. Aí repito o primeiro coeficiente, que é o que vai acontecer aqui quando você fizer a conta, né? Repete o primeiro. Lembra como você fez lá na
ensino, como é que chama? Ensino básico, ensino fundamental, né? Então vamos lá. Menos 1, aí você multiplica. Menos 1 multiplicado por 1, menos 1. Mais 1 vai dar 0. Menos 1 mais 1, 0. Aí volta e faz o mesmo ciclo. 0 multiplicado por 1, 0. Mais 4, 4. Aí de novo. 4 multiplicado por 1, 4. Menos 4, 0. Como eu falei, aqui é o resto da divisão. E aqui você tem o quociente, que vai ser quem? Menos. O coeficiente de x ao quadrado é 1. O coeficiente de x é 0, não coloco. E o termo independente, né? Então, quando você dividir este polinômio por x menos 1, o quociente é menos x ao quadrado mais 4. É o que vai aparecer aqui, né? Menos x ao quadrado mais 4. Bom, aí continua decompondo. Agora você tem, quando você quebra um grau desse polinômio 3, resta um polinômio de grau 2, né? É a ideia. Aqui você sabe como encontrar as raízes, né? Que vai ser mais ou menos 2, né? Porque mais ou menos 2 elevado ao quadrado vai dar menos 4, mais 4, 0. Então, fazendo a decomposição total, você vai ter assim. Posso escrever assim, né? X menos 1, e aí vou escrever, posso escrever x menos 2, x mais 2, ou posso escrever ao contrário também, se preferir. Então, vou colocar x menos 2, x mais 2. São as três raízes desse polinômio, 1, 2 e menos 2. O que me facilita isso? Eu já sei que quando eu for esboçar o gráfico da função, vamos tentar fazer aqui ao lado. O gráfico da função, eu vou ter menos 1, 2 e menos 2. Vou colocar aqui no meio. Digamos que seja uma coisa assim. Aqui 1, 2. Aqui 1, 2, tá bom? Aqui você tem menos 2, depois eu coloco os números. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Para não sobrecarregar agora. Aí eu já sei que a função, aí eu olho o aspecto da função, né? Olha só. Quando eu fizer esse número ser muito grande, quando eu olho o limite, eu olho só o grau maior, né? A gente aprendeu isso quando estudou limite. Quando eu faço x ser muito grande, isso aqui vai ser muito pequeno. O que significa isso? Quando eu fizer x crescer muito, a tendência da coisa é diminuir, é baixar para cá. Então aqui ele vai passar no 2, deixa eu anotar, menos 2, no 2 e no 1 também, né? Pelo que nós vimos ali. 1, 2 e menos 2, tá certo. 1, 2 e menos 2. Então, no final das contas, quando ele passar por esse zero aqui, por essa raiz, a tendência é ir lá para menos infinito, pelo que nós vimos. E quando você fizer esse x crescer, note que eu olho só o monômio líder aqui, né? Que ele manda em tudo, né? É o grau maior. Quando eu fizer isso aqui para menos infinito, vai trocar o sinal. Então, quando crescer para a esquerda, ou seja, decrescer, isso aqui vai para mais infinito. Então, quando eu passar pela raiz mais à esquerda, que é essa raiz aqui, raiz menos 2, a tendência vai ser ele ir lá para cima, né? A função ir lá para cima. Aí vai passar nesse ponto, olha, não sei como é que vai ser, nesse ponto e vai voltar. Bom, a gente sabe onde a função cruza, intersecta o eixo vertical, né? É só fazer f de 0. F de 0 dá quanto? Aqui morre todo mundo, né? 0, 0, 0, fica menos 4. Então, f de 0 é menos 4. Vai passar bem aqui embaixo. Mas eu vou fazer em escala para não ficar muito grande, tá? Para não ficar muito lá embaixo, eu vou dizer que o 4 é aqui, é 2, 4. Vou dizer que o 4 é bem aqui. Então, a coisa vem, passa no 4, sobe, depois volta. Vai ser uma coisa assim, mais ou menos. Mas eu não sei exatamente como é que é. Mas na minha cabeça já fica a forma. Vai passar por aqui, depois volta, viu? Né? Com essa simples conta, a gente já pode concluir tudo isso, não é verdade? Agora, quando eu tenho a derivada, aí acaba o problema, né? Porque aí eu vou derivar
vão aparecer os pontos críticos, né, que são os possíveis máximos e mínimos da função. Então, vamos derivar agora. Vamos lá. Derivando a função f, nós vamos obter... Deixa eu colocar mais para cá. Derivando f de x. Eu não vou derivar o produto, que dá trabalho. Eu vou derivar lá em cima, tá bom? Assim é melhor para derivar. Dá a mesma coisa? Dá, mas aqui dá mais trabalho porque você vai aplicar a regra do produto, né? A regra de Leibniz, aí é complicado. Mas vamos aqui. Então, derivando aqui, você vai ter menos 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, aí mais 2x, mais 4. Quando você deriva a constante, dá zero, né? Então, ficou só isso aqui. Qual é a vantagem? Você tem agora uma função de grau 2, segundo grau. Você sabe como descobrir os zeros. E os zeros dessa função são os pontos críticos, né? Quando eu faço, vou lembrar mais uma vez, quando eu resolvo essa equação aqui, descubro os zeros dessa função, eu obtenho os pontos críticos. O que são os pontos críticos? São os possíveis máximos e mínimos locais da função, né? Tá bom? Então, vamos resolver essa equação. F' é menos 3x ao quadrado, mais 2x, mais 4, igual a zero, tá bom? Vou resolver a equação. Coloquei o F' aqui no primeiro membro, tá bom? Aqui vamos fazer, já tem um monte de maneira de fazer, eu já mostrei para vocês, mas fazer a fórmula de Bhaskara aqui, que é o que vocês estão mais adaptados, digamos assim, vocês mais conhecem. Fórmula de Bhaskara, você vai ter que o x é igual a menos b, então vai ser menos 2, né? B está aqui, coeficiente do x, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, não vou colocar não, tá? Sobre 2a. Quando eu multiplico 2, o a é menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Eu estou confiando que você sabe resolver essa equação, tá? Estou dando a direção aqui, os pontos estratégicos, né? As principais passagens. Então, o delta, vou fazer o delta com calma. Delta é b ao quadrado é 4, né? 2 ao quadrado, 4, menos b ao quadrado menos 4 vezes a, o a é menos 3, vezes c, que é 4 também, né? Que é 4. Então, você vai ter delta igual 4, que multiplica, aqui dá 1, menos, não, mais 12, né? 1 mais 12, tá certo? Colocando 4 em evidência, sobra 1, e aqui sobra 4 em evidência, menos por menos dá mais, tirou 4, 4 vezes 3, 12. Então, é 4 vezes 13, não é isso? No final das contas, dá 4 vezes 13. Quando eu extraio a raiz de delta, vai ser raiz de 4 é 2, raiz de 13, tá bom? Então, você tem aqui 2 raiz de 13, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, e raiz de delta é 2 raiz de 13. Mas eu não vou trabalhar com isso, eu vou dividir tudo por menos 2, para simplificar. Então, dividindo por menos 2, nós vamos ter 1, aí menos mais, né? Mas eu vou deixar mais ou menos porque não faz diferença. Divide por menos 2, fica a raiz de 13, e divide por menos 2 dá 3, tá bom? Então, aqui são as raízes da nossa equação, que são os pontos críticos. Então, veja aqui, não é muito fácil você ter na natureza coisas que sejam números inteiros sempre. Então, o mais normal vai ser você encontrar números irracionais mesmo, desse tipo aqui. Coisas bem estranhas, digamos assim. Bom, eu vou parar o vídeo aqui, vou fazer um novo, continuando o exercício, tá? Para não ficar muito longo. Um grande abraço, fiquem com Deus, logo mais eu volto.